Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui vocês já sabem, ciência e justiça estão sempre em evidência. E aqui conosco, neste episódio muito especial, nós vamos falar sobre um tema muito importante, Dani, que é cada vez mais necessário, que é a integração da academia com a perícia criminal, Dani? Exato. E conosco hoje estão os peritos criminais federais Alexandre Mangueira e Jesus Antônio Velho. Ambos são pesquisadores das ciências forenses, grandes especialistas da perícia criminal da Polícia Federal, professores e doutores. Para a gente começar a nossa conversa, eu quero jogar uma pergunta para vocês que ambos podem responder. Na avaliação de cada um, por que é tão importante essa aproximação da academia e da perícia criminal? Olá, Daniel, olá, Gustavo, Alex. É um grande prazer, uma enorme satisfação poder participar aqui com vocês desse bate-papo, um tema tão relevante, né? A perícia criminal é uma atividade técnico-científica por natureza. Se a gente for observar no processo de nascimento, a atividade de perícia criminal ela nasce aqui no Brasil, na polícia, dentro do seio policial, e começa com um teor mais técnico do que científico, pelo próprio desenvolvimento, pelo próprio nascimento. E por muito tempo, essa característica mais técnica ficou fechada ali dentro dos institutos de perícia. Se a gente for observar a formação desses profissionais, o desenvolvimento de várias metodologias que eram utilizadas no começo da perícia criminal, a gente vê essa influência do local de nascimento. Então, por muito tempo, a perícia ficou aí no seu nascimento um pouco isolada da universidade. Qual o prejuízo que a gente tem isso? A ciência, hoje, ela nasce na universidade, ela transpira ali dentro da universidade. Se afastar da universidade é se afastar da ciência, né? Então, a gente observa ao longo da história, muitos tentaram ali essa aproximação, mas por muito tempo a perícia ficou um pouco fechada dessa aproximação ali com as universidades, né? Vários tentaram, mas eu não sei se a gente pode dizer de medo, mas talvez um receio de divulgação desses conhecimentos, dessas técnicas periciais, até em processos de contestações e etc., né? A gente não pode esquecer que um dos princípios básicos da ciência é essa análise por pares, é você poder pegar esse conhecimento, poder testar, ver que esse conhecimento, né, se reproduz, independente de quem está executando. Mas, felizmente, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, a gente vê, cada ano que passa, essa aproximação e a valorização dessa aproximação ser sentida dentro dos ambientes, dentro do ambiente pericial e também sendo buscada pela universidade. A universidade também, por muito tempo, não quis muito se aproximar, isso vem em termos históricos, da polícia, né? Ditadura e etc. Então, infelizmente, por muitos anos aí no surgimento, a gente teve essa separação. Felizmente, aí nas últimas décadas, começa a ter essa aproximação e vem a cada ano que passa isso ser cada vez mais incentivado, né? Hoje a gente vê vários peritos que são pesquisadores, que trabalham também em universidades e que mantêm firme essa ponte perícia-universidade. Então, resumindo, né, qual a importância dessa aproximação? Se aproximar da universidade é tornar a perícia mais científica. Esse eu acho o caminho do futuro. E você concorda, Alex? Concordo plenamente. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar fazendo parte do podcast Perícia Criminal, Perícia Federal. E com você, Dani, Gustavo, obrigado pelo convite. Jesus, um colega, grande amigo. E respondendo a tua pergunta, Dani, nós, peritos criminais, nós somos responsáveis pela prova técnica. Nós somos responsáveis pela prova científica. Isso é previsto na legislação brasileira, no Código de Processo Penal. E
E nós nos valemos de metodologias amparadas em rigor técnico-científico para esse fim. Então, o nosso dia a dia é pautado nessas metodologias, em todo esse rigor que norteia o nosso trabalho para a produção da prova científica. E nessa linha, se aproximar da academia nos traz inúmeras vantagens, como o Dr. Jesus comentou, muito bem comentou, especificamente porque, em algumas situações, as metodologias que nós nos valemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, elas podem se deparar, por exemplo, com algumas situações em que a solução não seja completa ou a solução precise de um plus a mais para que aquela prova chegue de forma mais robusta, mais contundente possível na investigação. E que ela possa dar um norte à investigação, que seria, na verdade, a solução do crime que está sendo investigado. Então, muitas vezes, quando essas metodologias precisam ser aprimoradas, precisam ser melhoradas, ou então novas metodologias precisam ser desenvolvidas, a academia ela é uma provedora de soluções. Então, em resumo, nós nos deparamos com problemas no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho enquanto peritos criminais, e a academia nos dá soluções. E essas soluções elas vêm realmente com pesquisa científica. Então, é a pesquisa que traz novos materiais, novas tecnologias, novas estratégias científicas, que a ciência ela pauta 100% do nosso trabalho enquanto peritos criminais. Então, é a ciência que traz essas soluções. Então, a proximidade com a academia, com as universidades, ela realmente vem a engrandecer o nosso trabalho nesse sentido. Como o Dr. Jesus muito bem comentou, por um tempo essa interação não aconteceu. Só que aqui no Brasil a realidade hoje é muito diferente. Hoje nós temos a academia procurando a perícia, a academia disposta a interagir com a perícia e muitas vezes a perícia fazendo aquele jogo de cintura para conseguir tempo, disponibilidade, porque a nossa rotina realmente é muito árdua. Para saber lidar com tudo. Né? Para saber lidar com tudo e para realmente ter disponibilidade para trabalhar com ciência, para trabalhar com pesquisa científica. Então, é uma tarefa que não é fácil. Né? A gente realmente precisa de muita dedicação. A gente sabe que pesquisa também leva tempo, né? Exato. E às vezes vocês não têm essa janela toda, né? Do espaço que a pesquisa leva para vocês aplicarem ali, de repente, num laudo, alguma coisa assim. Mas o que a gente já pode dizer de frutos? Assim, a gente tem um exemplo legal de parcerias, assim, um grande caso que tenha sido bacana, ou entre uma universidade especificamente, que vocês têm uma ponte, que já tenham tido frutos aí dessa pesquisa. O que vocês podem dizer como exemplos? Essa é só importante pontuar, Dani, que nós tivemos alguns projetos que foram fundamentais, alguns editais de aproximação que foram fundamentais para que se prosperasse essa aproximação, para que isso frutificasse. Então, a gente pode citar o edital do PROCAD, mais recente, o PROFORENSE, um pouquinho anterior, que possibilitaram essa aproximação entre os institutos de perícia e as universidades, como você falou, trabalhando junto, né? Trabalhando ali de mão dada, não é só a universidade, né? A universidade trabalhando com peritos, então todos esses grupos tinham representantes em projetos contemplados, né? Da universidade e representantes dos institutos de criminalística. Então, a gente teve mais de 40 projetos já contemplados nas diferentes áreas do conhecimento e todos esses frutificaram como? Desenvolvimento de novas metodologias, desenvolvimento de novas publicações. Eu acho que seria injusto citar um em específico, né? Porque foram tantos ao longo aí desses últimos anos, né? E todos tiveram grande destaque nas suas respectivas áreas de atuação, né? Trazendo novas metodologias, trazendo novas publicações, seja artigos, seja em livros, né? Eu acho que o desenvolvimento de qualquer área do conhecimento, e isso não foge à perícia criminal, né? Para aquele ramo se desenvolver, a gente precisa ter pesquisa, a gente precisa ter inovação e a gente precisa ter
a difusão desse conhecimento, a gente precisa ter capacitação. Eu acho que esses 3 pilares andam juntos, né? Então, é fundamental cada vez mais a gente estimular essas parcerias. No meu caso, eu trabalho num grupo específico de pesquisa na USP em Ribeirão Preto, o Dr. Alex tem um grupo específico de perícia que se desenvolve muito bem no Nordeste. Então, a gente observa que existem no Brasil vários polos, várias universidades já integradas com os institutos de criminalística, e cada vez mais frutos serão entregues desse processo. E essas parcerias são até com os institutos de perícia estaduais também, sim, né? Então fica uma triangulação assim de universidade, vocês da Polícia Federal, sim, os próprios institutos. Inclusive o próprio PROCAD era uma das exigências do edital, que houvesse uma interação entre a universidade e as polícias científicas, a perícia oficial, tanto a Polícia Federal como as perícias oficiais dos estados também. E essa interação é extremamente frutífera, especialmente no sentido de capacitação, porque muitos peritos foram capacitados no âmbito desses editais, se tornaram mestres, doutores, pós-doutores, e isso realmente engrandece a carreira e, mais uma vez, aumenta de forma substancial a qualidade da prova, porque é uma prova produzida por peritos criminais altamente capacitados. E no escopo da segurança pública, nós realmente nos destacamos em relação à capacitação, porque nós temos um corpo extremamente qualificado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um corpo profissional tão bem qualificado. Eu até refleti sobre isso esses dias, porque eu completei 20 anos de Polícia Federal agora recentemente, em 2023. Sem revelar a idade. Eu entrei muito novo. Mas, e nesses 20 anos, a gente reflete muito sobre onde a gente se encontra trabalhando hoje. E eu tenho realmente muito orgulho de olhar do lado e ver profissionais como Jesus, que é um cara extremamente capacitado, um cara que faz acontecer. E um cara que sempre foi extremamente compromissado com a produção da prova técnica, né? Porque nós somos pesquisadores, mas a nossa atividade fim é a atividade pericial. Então, nós nós principalmente nos dedicamos a isso, e é realmente muito bom fazer parte de um corpo profissional também qualificado em virtude de editais, mas também em virtude da força de vontade, da perseverança de cada um. E vocês estão falando de qualificação, né? Voltando um pouquinho, vocês são pessoas conhecidas, famosas, né? Tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo o podcast aqui conhecem ambos, mas para aquelas pessoas que não os conhecem, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o currículo de vocês, né? O Alex acabou de falar que tem 20 anos só de Polícia Federal. Eu queria que vocês falassem aí um mini currículo de vocês, porque eu sei que o Jesus tem livros publicados, os dois são doutores, publicações, artigos. Queria que vocês dessem aí um currículo breve de vocês aí, porque senão aí vai o tempo do podcast inteiro. Eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu me graduei em 2002 e em 2003 eu já ingressei na Polícia Federal. Eu, inclusive, quando eu fiz a prova do concurso, faltavam alguns meses para eu terminar minha graduação. E já dentro da Polícia Federal, eu fiz mestrado em genética pela Universidade Federal de Alagoas, já lotado em Alagoas. Voltando um pouco, a minha primeira lotação foi Rio Branco, no Acre, onde eu fiquei cerca de 1 ano e pouco. E saí de Rio Branco, fui removido para Maceió, Alagoas, terra maravilhosa que me acolheu. E lá em Alagoas eu consegui fazer mestrado em genética pela Universidade Federal de Alagoas e posteriormente eu fiz doutorado em química e biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas também. Eu costumo falar que o meu currículo é um pouco esquizofrênico, sabe? Porque porque eu realmente trabalhei com muitas coisas na pesquisa ao longo desses anos. Eu já trabalhei com antimicrobianos, com genética microbiana, já trabalhei com
No mestrado em genética, eu trabalhei com estudo de ancestralidade, com marcadores SNPs, o cromossomo Y. Só tenta explicar um pouquinho o que é o microbiano, para quem não entende. Então, eu trabalhei com antibióticos, trabalhei com bactérias também no início, e depois com genética, utilizando uns marcadores específicos. E agora, no doutorado, nós enveredamos para algumas conexões de conhecimento focadas em vestígios. Então, a gente tentou explorar potencialidades de marcas latentes, por exemplo, impressões digitais e procurando obter várias provas a partir de um mesmo material que é deixado na cena de crime, por exemplo. E nessa linha, hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Alagoas, que é o grupo de pesquisa do Laboratório de Eletroquímica, Polímeros e Ciências Forenses, da UFAL, em parceria com a professora Adriana Ribeiro, que é uma grande pesquisadora em ciências forenses, já tem mais ou menos uns 10 anos de carreira nessa linha. E hoje eu estou credenciado num programa de pós-graduação em Ciências dos Materiais, lá na Universidade Federal de Alagoas, onde a gente tem uma linha de pesquisa específica em ciências forenses, focada no desenvolvimento de materiais avançados para soluções inovadoras em ciências forenses. Os nossos focos lá de pesquisa são vestígios latentes, explosivos e drogas, especialmente na produção de sensores. E sempre focado em eletroquímica, produção de materiais fluorescentes. Enfim, existe uma gama de soluções que nós tentamos trabalhar no nosso dia a dia lá na pesquisa. Algumas delas, inclusive, já aplicadas lá pela Perícia Oficial de Alagoas, em algumas soluções, especialmente no pessoal que trabalha com explosivos. Então, são coisas que vêm mostrando bons frutos. Para quem tiver curiosidade, o Alex tem vários artigos na revista Perícia Federal, tá? É só voltar aí umas edições para dar uma lida sobre os trabalhos que ele publicou já. Jesus, e um pouquinho do seu currículo? Certo, Dani. Eu também sou formado em farmácia, né? O pessoal que deve estar nos assistindo, pesquisadores só na área de farmácia, é bom esclarecer. Os farmacêuticos vão dominar o mundo. É bom esclarecer que na Perícia Criminal Federal nós temos mais de 18 áreas de conhecimento especializados, temos pesquisadores aí nessas várias áreas, mas coincidiu aqui, né? De ter dois farmacêuticos, né? Então, minha graduação em farmácia, fiz o doutorado em fisiopatologia médica e assim que eu terminei a graduação, eu sempre fui apaixonado pela área de perícia, pelas ciências forenses, né? Assim como tenho certeza que meu amigo Sim. Alex também é. E aí, assim que terminei ali a graduação, já comecei entrei na pós-graduação, mas já comecei a estudar pensando em carreira na área de perícia. Quando estava no doutorado na Unicamp, apareceu um concurso para Perícia Criminal Oficial de Minas. Isso foi em 2002, acho, se não me falha a memória. Ingressei como perito oficial do Estado de Minas Gerais. E aí foi até interessante, que eu trabalhava na área de laboratório, doutorado em laboratório. Assim que ingressei, o pessoal falou, não, você vai ficar aqui no laboratório. Eu falei, não, isso daí... Eu vim que eu quero local de crime, quero ver onde nasce, né, as ciências forenses. Então, eu comecei a minha carreira como perito no estado de Minas Gerais, na Polícia Civil de Minas, né, ligado ao Instituto de Criminalística de Minas Gerais. Fiquei alguns anos ali. Na sequência, em 2004, fiz o concurso para a Perícia Criminal Federal. Ingressei aqui em 2007, né? 2007. Passei por Belém, fui lotado em Belém, hoje estou lotado na Perícia Criminal Federal aqui de Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística. Trabalho também com atividades de ensino junto à Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Aqui é importante destacar, né, nessa linha que a gente está discutindo, que o primeiro curso de graduação na área forense foi lançado pela USP em Ribeirão Preto. É um curso de graduação em Química Forense. Então, ao longo dessa carreira,
pude assim ver essas várias faces da interação, né? Não só da pesquisa, mas também do ensino. Eu lembro que quando começou, tinha muito assim daquelas, vocês vão ensinar conhecimento de perícia, né, para fora do ambiente pericial, vai chegar isso na universidade, vai se difundir isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, né? Ou aquele conhecimento é científico, né? Pode ser debatido, pode ser colocado à prova, ou é uma crença, é uma bruxaria, né, Alex? Alguma coisa desse tipo. Então, vi ao longo desse caminho, né, muita evolução. Então, acredito que, assim, que a gente saiu, os primórdios da criminalística, o que a gente está hoje nessa aproximação, é algo fantástico, né? Acho que a gente já evoluiu muito e tende, né, Alex, a evoluir muito mais nessa aproximação, que é o tema aqui, né, da nossa discussão. Os dois farmacêuticos, mas assim, você colocou que a perícia tem uma gama de áreas de formação diferentes. Tem algumas específicas que têm mais essa aproximação com a perícia, a parte de laboratório que a gente pensa, ou é, assim, aberto? Todo mundo pode se juntar e pesquisar em conjunto, assim? As ciências forenses é inter e multidisciplinar. Sim. Por natureza, né? Mas faz parte da natureza do perito essa proximidade com a academia, sabe? Eu acho que isso é independente da área de formação. Nós somos, por natureza, profissionais técnicos, né? E dessa forma, muito próximos à ciência e à universidade, à academia. Eu acho que vai muito da natureza do profissional, porque alguns profissionais realmente têm uma tendência natural de buscar a academia, de se realizar na academia profissionalmente. Eu acredito que esse é o nosso caso, né, Jesus? Eu me realizo na academia. A academia, para mim, é um porto seguro. Eu me sinto tão em casa quanto eu me sinto na polícia, né? Na perícia criminal. Eu acho que é isso. Acho que não existe uma área específica. Todas as áreas realmente têm como interagir, tem como interagir fortemente com excelentes resultados. Depende um pouco de cada um, mas no geral eu acho que as portas estão abertas a todos os peritos que realmente querem se capacitar e querem produzir ciência. Eu queria perguntar para vocês, quais são, na avaliação de vocês, quais são os principais incentivos para que os peritos e os acadêmicos colaborem mutuamente, assim? O que vocês acham na avaliação de vocês? Incentivos... No sentido geral, o que né? pode potencializar, potencializar, né? isso. Sempre penso no resultado. Sem dúvida, né? O resultado, né? Mas muitas dessas pesquisas, né, como já foi discutido aqui, demanda muito tempo e também muitas delas recurso financeiro, né? Então eu acho que lançamento de editais específicos direcionados para áreas estratégicas, né, é fundamental para estimular essa aproximação. Sim. E editais exatamente que foquem nisso, né, nessa aproximação, como foi o caso do Procad, né, em que você tenha que ter no projeto uma instituição acadêmica e uma instituição pericial, né, que você força, no bom sentido, essa interação, essa conversa para que se discutam projetos e problemas que precisam ser resolvidos. Porque também não adianta a academia, a universidade trabalhar sozinha nessas linhas, nessas temáticas, sem conversar, sem discutir as necessidades, sem discutir os problemas que a gente precisa de solução. Eu acho que é importante também pontuar o papel de cada uma nesse processo, né? A gente não pode esquecer que a perícia, a realização da perícia criminal em si, né, é uma atividade normatizada e específica de órgãos de perícia, é específica do Instituto de Criminalística. A gente não pode esperar e nem estimular que uma universidade comece a fazer a perícia criminal. Ao passo, né, que a pesquisa, o desenvolvimento, testes de metodologias, a universidade é o centro de excelência para que isso seja feito, né? Então a gente precisa
pensar também da delimitação do papel na interação entre esses atores. Né, doutora? Sim, eu sempre comento assim, que a produção da prova técnica, da prova material, que é a prova que o perito criminal tem responsabilidade por produzir no bojo da justiça, né? Ela é de uma responsabilidade muito grande. Então, assim, nós somos profissionais que trabalham sob o cajado da justiça, digamos assim. Então, nós seguimos regras bastante rígidas, estamos submetidos à legislação, e isso realmente é muito importante para que a gente mantenha a autonomia, a gente trabalhe realmente com toda a autonomia, toda a isenção técnica em relação à investigação que a prova técnica precisa ter. A prova técnica ela precisa ser construída nessa linha. Ela deve ser construída nessa linha. E pegando o gancho no que o Jesus falou, por isso que nós somos os guardiões dessa prova. Por isso que para a universidade, muitas vezes, ela não teria, digamos assim, esse amparo legal, todo esse arcabouço que nos blinda em relação à produção da prova técnica. Então, essa é uma das peculiaridades do nosso trabalho, e isso é o que faz o nosso resultado, né, a prova chegar de forma forte na investigação. Então, essa é uma questão dessa questão da produção da prova na perícia. Outra questão, Gustavo, respondendo à tua pergunta, eu sempre falo que só existe pesquisa se houver essa interação entre a academia e a perícia. A partir do momento que a academia tenta fazer pesquisa na área de ciências forenses sozinha, ela tende a pecar em algumas situações, porque nós temos a rotina a nosso favor. Nós temos a experiência no trabalho, então a gente sabe realmente quais soluções vão fazer diferença. Isso impacta diretamente, por exemplo, na publicação de uma pesquisa. A partir do momento que a gente desenvolve um resultado e esse resultado ele tem impacto na comunidade científica em ciências forenses, e quando eu falo comunidade eu incluo todos os peritos criminais federais que vão ser os utilizadores dessas soluções na atividade fim, e a academia, por ser geradora de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente desenvolve uma pesquisa e esse resultado ele é impactante, ele vai ser publicado. Ele vai ser aceito pelo escrutínio pelos principais veículos de publicação no mundo inteiro, que são extremamente exigentes, a gente sabe disso, em relação à escolha desses artigos. Então, assim, esse resultado realmente ele faz diferença na interação entre a academia e a perícia, e para mim ele é um dos principais motores dessa interação. E em termos de resultado, eu destaco a participação dos peritos criminais brasileiros, sejam federais ou estaduais, nos principais eventos de ciências forenses no Brasil e no mundo. Hoje no Brasil nós temos eventos de grande porte que não deixam a desejar para nenhum país no mundo afora. Nós temos a principal conferência de ciências forenses da América Latina, que é a Interforensics. Nós temos o Congresso Brasileiro de Criminalística, que eu costumo falar que é o mais tradicional evento de criminalística do país, porque é o mais longevo. Nós temos o Encontro Nacional de Química Forense da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, que é realizado em Ribeirão Preto, capitaneado pela USP Ribeirão Preto, da qual o Jesus brilhantemente faz parte, e que é um evento que eu gosto muito de ir, porque é um evento extremamente intimista e que ele não é um evento muito grande, mas ao mesmo tempo ele é um evento que nos permite uma interação muito forte entre pesquisadores. Então é um evento que nós saímos de lá repleto de ideias, repleto de vontade de fazer, e isso realmente faz muita diferença. Além da questão dos eventos, artigos científicos, a perícia brasileira hoje publica muito e publica bem, publica em revistas de peso no mundo inteiro. E eu destaco também os livros, né? Hoje nós temos uma série de publicações aqui no Brasil que são
publicações bastante instrutivas e bastante aplicadas na nossa rotina de trabalho enquanto peritos. Então, o Jesus é autor de alguns desses livros, outros colegas também brilhantemente o são, e assim, são realmente publicações que fazem muita diferença na nossa rotina de trabalho, porque são publicações brasileiras, né? São publicações que fazem parte da nossa realidade e trazem realmente exemplos de coisas de casos, de estudos de casos reais que nós trabalhamos, que outros colegas trabalharam e que realmente fazem muita diferença. Jesus recentemente lançou aí, em parceria com outros dois colegas, um livro de peso, né? Literalmente falando. Quer comentar um pouquinho, Jesus? Obrigado, viu, Dani? Nós temos, junto à editora Millennium, uma série, né, de livros titulada Criminalística Premium, e o último livro lançado, como a Dani Eu tô falando que é um livro deste tamanho, gente. Realmente pesado, um livro de quase 900 páginas, em que o primeiro autor, de peso literalmente, o primeiro autor do livro, nosso colega Carlos Eduardo Palhares, né, que é o Tratado de Antropologia Forense. Magnífico. Foi o último livro da série, é um livro muito especial, porque ele traz uma inovação, ele traz realidade virtual, né? Então, além de uma série de QR Codes com vídeos, explicações, ainda é o primeiro livro na área de criminalística no Brasil com realidade virtual, né? Ele inaugura uma nova série de livros. O próximo que a gente já está trabalhando e ainda em 2023 deve estar lançado é o Locais de Crime, segunda edição. Lançamos a primeira edição em 2013, está completando 10 anos. Ao longo desse período, tivemos 5 reimpressões e agora vem aí a sua segunda edição. Quero aproveitar também que o gancho do meu amigo Alex falou do Encontro Nacional de Química Forense, deixar um convite a todos que estão aí nos acompanhando. Já tem data certa, o próximo encontro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses será de 10 a 13 de novembro de 2024. Então já fica o convite a todos vocês aqui, sério, né? Mais uma vez em Ribeirão, com muita cerveja, né? Exatamente. E você também. Não pode faltar, né? Muita cerveja boa, Ribeirão. Ribeirão, terra boa. Aqui uma opinião pessoal, né? Eu acho que ciência se faz com investimento, pesquisa se faz com investimento, né? E eu acho que nós precisamos mudar muito essa mentalidade, sobretudo da sociedade em geral, sobre essa questão da ciência e tecnologia e pesquisa no Brasil, né? Muitas pessoas falam que a pesquisa demora, que a ciência demora, mas é porque muitas vezes não se dá o real valor que precisa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois aqui, que é a seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pela perícia criminal e como a academia pode ajudar a superá-los? E o contrário também, quais são os principais desafios que a academia enfrenta e como a perícia criminal pode ajudar a superá-las, né? Porque os dois estão nos dois, né? Tanto na perícia criminal quanto na academia. Como é que vocês avaliam isso? Gustavo, o crime está em constante evolução, né? As técnicas criminosas, cada dia evolui mais, né? E a perícia criminal, ela tem que acompanhar com métodos cada vez mais modernos, cada vez mais sofisticados, né? Estou escrevendo um artigo e um dos temas desse artigo é a evolução do conceito de vestígio, né? A matéria-prima da perícia é o vestígio, né? Então você pega e analisa o conceito de vestígio há 50 anos atrás, né? Estava preso a elemento material, né? Nem se pensava nos crimes virtuais, nos crimes que ainda é muito propagado hoje, né? Vestígio, elemento. Hoje a gente tem que ver que isso vai além de elementos materiais, né? Com os crimes virtuais, chegando agora a inteligência... que nem existem, né? Os que nem existem. A inteligência, artificial, né? Hoje, quando a gente pensa em vestígio, por enquanto,
são elementos provocados por conduta humana, né? Mas até quando vai ser isso? Né? Hoje, será que a máquina não vai conseguir produzir um crime? Chega a causar um bug assim na cabeça, né? Exatamente. Então, essa evolução no processo investigativo, evolução no processo de técnicas, né? Só se faz com pesquisa, só se faz com inovação. E a presença da universidade nesse processo é fundamental, né? Em contrapartida, a universidade também necessita desses problemas para criar pesquisas que sejam aplicadas, que sejam úteis, né? Então, eu acho que a perícia e a universidade aí se complementam nesse processo. Quer complementar? Quero sim. Eu penso que a criminalidade ela é como se fosse uma avalanche que está muito próxima da gente e que a gente tem que correr na frente dela o tempo inteiro. A perícia ela só vai funcionar, ela só vai lograr êxito na sua finalidade se ela estiver à frente disso o tempo inteiro. E para estar à frente dessa avalanche de criminalidade, de delitos, a gente realmente precisa se valer de algumas questões. A primeira delas é tecnologia, como Jesus muito bem colocou. Então, a gente precisa realmente trabalhar com o que há de melhor em termos de tecnologia, para produzir, para aplicar nossas metodologias e chegar até uma prova técnica que traga realmente resultado em relação àquela situação. E utilizar a tecnologia de ponta está diretamente relacionada a investimento. Então, nesse sentido, as instituições, os governos, eles têm que entender que investimento em perícia é retorno em segurança pública. Traz retorno direto em segurança pública. Daí a importância de valorizar a perícia, de trazer investimento até a perícia, de valorizar o profissional perito criminal, valorizar em todos os sentidos, valorizar em relação à carreira do perito em si, valorizar em termos de salário, em termos de autonomia no trabalho. Então, isso também faz muita diferença. Então, essa valorização e esse investimento, realmente, os resultados que essas ações desse tipo trazem para a sociedade são de largo impacto em relação às estatísticas em segurança pública, por exemplo. Então, isso realmente faz muita diferença nessa relação. E mais especificamente em relação à academia, eu acredito que, como eu falei no início, não existe pesquisa em ciências forenses só com a academia. Então, a academia realmente precisa do perito ali junto, do perito trazendo esses problemas do dia a dia, e isso realmente faz muita diferença, faz diferença em relação à capacitação, em relação ao engrandecimento da perícia como um todo. Eu tenho até um exemplo pessoal, assim, porque hoje eu oriento na pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas, né? E a minha primeira aluna de doutorado, que vai defender daqui a alguns meses, ela foi minha estagiária na polícia há uns anos atrás. Então, ela foi minha estagiária, ela conheceu de perto a rotina do laboratório de química forense, ela se entusiasmou desde o início com o tema, e ela seguiu, ela fez mestrado na área e hoje está terminando o doutorado dela de forma brilhante, desenvolvendo e com alguns resultados assim, bastante significativos, inéditos, que brevemente serão publicados e nós poderemos aplicar isso no trabalho. Mas esse amor, essa proximidade que a população tem, essa curiosidade que a população tem, e mais especificamente os alunos têm, alunos da graduação, inclusive até do ensino médio. Lá nós temos também, lá em Alagoas, alguns projetos relacionados a escolas, onde a gente leva ciências forenses até as escolas. Enfim, eu acho que as potencialidades de interação são várias, tanto no ensino quanto na pesquisa, mas também atividades de extensão que é a tríade, né? São os 3 pilares principais da universidade, da academia.
E as ciências forenses, elas conseguem transitar muito facilmente nesses 3 pilares com resultados grandiosos. Assim. Eu acho que a gente poderia falar aqui horas e horas de resultados a respeito dessas potencialidades. Eu acho que a gente poderia falar, mas a gente não pode, porque o nosso né? tempo já está... Ele deu o gancho certinho, por falar em hora. Foi isso. Eu queria só passar a palavra para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem aí para a gente poder finalizar o programa. Bom, então quero agradecer imensamente, Dani, Gustavo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Sou fã dos dois, aí são grandes divulgadores da perícia criminal, das ciências forenses. E assim, foi um imenso prazer poder discutir aqui com meu amigo Alex, um dos grandes expoentes aí da perícia criminal brasileira, do qual sou super fã também, né? Então, muito obrigado. E a você que nos assistiu até aqui, meus agradecimentos também. Eu queria mais uma vez agradecer o convite de vocês, parabenizar pelo trabalho. O podcast é fantástico, ele traz muitas informações interessantes, acho que ele estimula os ouvintes a conhecer mais sobre a perícia criminal, tanto ouvintes peritos como ouvintes não peritos, alunos, enfim. Então, entusiastas de modo geral, acho que o podcast é uma grande ferramenta para isso e o trabalho de vocês realmente faz muita diferença nessa linha. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição e quem quiser saber mais alguma coisa do nosso trabalho, estamos lá em Alagoas, desenvolvendo pesquisa, tentando fazer a diferença. E é isso. Muito obrigado e um abraço a todos. É isso, né, Dani? A hora passa muito rápido, não dá para passar. Quando a conversa é boa, passa rápido demais, né? Eu sou Daniele Ramos, meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Até mais, pessoal. Tchau, Obrigada. Tchau.